Pronto. Obrigada. Então, novamente, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo de onde estiverem, a todos e a todas, né? Que bom que estamos aqui juntos de novo. Nós tivemos, então, uma primeira conferência lá no comecinho da disciplina, que eu falei um pouco mais, foi para dar informações mais gerais, enfim, né? Hoje eu vou fazer alguns comentários um pouco mais breves da nossa caminhada até aqui. Eu peço, por favor, que pelo menos por alguns minutos, se vocês tiverem alguma dúvida mais específica, vocês colocam no chat e a gente vai respondendo conforme for possível. E daqui a pouco já vai ter um ponto onde a gente vai poder transformar numa conversa mesmo, tá? Eu só vou destacar, como a nossa aula, ela é uma aula curta, em torno de 1 hora, a ideia é dar uma passada rápida no que a gente trabalhou até aqui, o que eu particularmente considero importante, né? Porque alguns colegas até me perguntaram: "Ah, prof, sim, as leituras elas são obrigatórias, tem complementares?" A gente não especificou justamente por isso, eu entendo todas como obrigatórias. Claro que na medida da disponibilidade de vocês, né, da das condições que vocês têm para estudar ao longo da semana, o que eu diria? Quanto mais vocês lerem, melhor. Eu não gostaria de escolher, ler este texto e não ler o outro. Não, tenta ler todos, te apropriar de um pouco de cada um. O que não for possível ler numa semana, lê na outra. Então, por isso também que a gente fez essa opção de colocar o material meio que todo junto. É, já tive até uma situação numa das turmas que um colega adiantou algumas avaliações em razão de questão de viagem, enfim. Nesse nosso modelo, eu não vejo problema, pessoal. É uma disciplina de especialização, a gente pressupõe uma autonomia maior de vocês. O que me parece mais crítico é quando há atraso, né? Ou pior ainda, quando há uma evasão. Então, isso a gente não quer que aconteça. Então, quanto as pessoas anteciparem tarefas, desde que tentem fazer isso com a maior qualidade possível, não tem problema, tá? Então, sobre a questão de textos, são 18 artigos científicos, né, nacionais. A gente considera que, em princípio, a rigor é tudo obrigatório, tá? Mas vocês vão lendo conforme vocês conseguirem, vão tendo interesse, vão tendo tempo. Se não deu para ler todos, pelo menos leiam alguns. Também tem aquela situação assim, alguém ficou muito interessado por um determinado tema, ou está meio inspirado, pensa em estudar no TCC ou numa outra atividade, e quiser me pedir mais material, vocês têm o recurso de mensagem no Moodle e vocês têm o meu e-mail, né, que está no meu perfil. Então fiquem bem à vontade, né, mesmo depois da disciplina, uma coisa que eu já vou adiantar para vocês, até inclusive é convite para vocês pensarem quem que vai querer fazer um tema em gestão de pessoas, porque eu tenho uma demanda de orientação que ela é bastante alta. Normalmente eu sou muito concorrida tanto na graduação quanto na pós. Então, embora pareça que vai ser lá na frente, quando fechar essa disciplina, já vou lançar um convite, ó, pessoal, vão pensando. Talvez eu não consiga orientar muita gente, pode ser no máximo 1 ou 2 da turma, mas quanto antes a gente começa a pensar nesses temas, a discutir junto, a fazer leituras, melhor para nós. Essas atividades que a gente deu para vocês, por que elas têm esse caráter assim, ó, mais de leitura e interpretação? E por que a gente, por exemplo, sugeriu ou solicitou que vocês tentassem usar as normas da BNT para citar, mesmo que não acertassem totalmente. É um exercício, tá, pessoal? Tem alguns que já estão acostumados, que já vêm de uma graduação onde tiveram artigos, TCCs, tem outros que estão um pouco mais desacostumados, tudo é muito novo, então a gente está fazendo isso como exercício. Aí eu já vou dar a primeira ponderação para vocês sobre a avaliação da primeira atividade, tá? Que era uma atividade de fórum. O que vai acontecer? Também alguns colegas perguntaram: "Ah, prof, eu fui postar lá a resposta e eu fiz no Word, ela ficou menor lá no Moodle". Logicamente, a gente não vai dar um grande desconto, porque o número de linhas ficou menor, a gente vai focar de fato no conteúdo. Eu só quis fazer essa sinalização para não chegar uma pessoa lá com um comentário que daria 3 páginas e alguém com um parágrafo. Então, mais ou menos, a gente cria uma ponderação, mas a gente vai ver, claro, a proporcionalidade do que vocês postaram, né, e a gente vai ser bem tolerante nesse sentido, tá? Bom,
Então esse também é o primeiro ponto que eu queria destacar, não se preocupem com a avaliação da atividade 1, vamos focar em conteúdo, né, eu vou passar para os tutores agora ao longo da semana algumas diretrizes nossas, assim, para a gente ter um padrão de avaliação entre as turmas, porque é importante. Então os descontos eles vão ser pequenos, eles são pedagógicos no sentido de dizer assim: "Ó, faltou isso aqui, tu errou tal coisa", não é no sentido, assim, ó, de penalizar ninguém. Então é importante que vocês não deixem de fazer as atividades, mesmo que não tenham certeza de que está tudo certo, tá, porque a gente vai valorizar ao máximo o que vocês estão fazendo. Então, de antemão, eu também já digo que isso vale para a atividade 2 e para 3. Eu peço que vocês já comecem, né, a olhar essas próximas atividades, já pensar em fazer. Vocês vão ver lá que tem um prazo que a gente sugere para que vocês nos encaminhem dúvidas para melhor organização nossa. Então, tentem nos perguntar as coisas o quanto antes, tá, pessoal? Feito isso, então, eu só vou dar uma passada aqui no Moodle para mostrar para vocês o seguinte, quando a gente encerra, deixa eu ver se eu consigo colocar no modo papel de aluno, tá? Eu vou pegar a turma 3, mas é o mesmo conteúdo para 3 e para 4, exceto o que vocês postaram nos fóruns. Então, o que que acontece? Cada vez que encerro uma atividade avaliativa ou um fórum, o que que eu faço? Eles estão encerrados, porque já acabou o prazo, porque ninguém mais tem que entrar ali, tá? Vocês foram ali divididos nos grupamentos de vocês, tranquilo, como vocês se matricularam. O que que eu postei hoje? A instrução original desse fórum, ou seja, qual era a pergunta, qual era o enunciado, se alguém quiser consultar depois. E as respostas dos fóruns eu gerei um PDF, porque é legal tu ler a resposta tua, a dos colegas depois, poder comparar, poder entender algumas coisas. De repente vem o desconto, né? Os tutores vão explicar, né? Mas vem o desconto e tu entender, bah, mas o que será que eu errei lá? Ah, a questão de referência não estava legal. Ou eu usei referências que não são acadêmicas, eu nem li os textos da disciplina, né? São coisas que, olhando o que foi feito, fica mais fácil. E para estudar também, vai ser legal vocês depois com calma, num outro momento, verem o que que o pessoal postou, tá? Então era isso que eu queria comentar com vocês. Hoje, então, que é a nossa semana 3, que já está destacada aqui, eu estou destacando a cor da semana para ficar mais fácil. A gente, então, vocês já começam a se organizar para fazer as outras atividades. E particularmente hoje, a gente vai falar um pouquinho das leituras da semana passada e das de hoje, né. Então, por exemplo, aqui, tá. Esses textos da semana passada, eles falaram muito sobre motivação, sobre teletrabalho, então talvez eu não entre muito neles. Por quê? De certa forma, a atividade avaliativa 1, ela já fez esse papel. Vocês tiveram que ler esses textos para fazer a atividade, tá. O que eu vou fazer e que eu acho que é adequado, como a gente tem um material bem denso aqui sobre competências e desempenho, particularmente a minha apresentação, essa PowerPoint aí que eu preparei num outro software, que eu vou mostrar, ele faz um compilado desse arquivo de competências essenciais de liderança da ENAP, as competências transversais, né? E o arquivo de Neiva 2020 fala de questões da gestão do desempenho, questões que são atuais. Então, eu vou fazer uma breve apresentação, né? Posto que já são quase 15 para 7 da noite, porque a ideia, como eu combinei com vocês, qual é? Hoje vocês vão falar mais. Tá? Não é uma aula tão explicativa, tão expositiva, não é a primeira. Quero ver mais as carinhas, como eu estou vendo, por exemplo, do MacLeod aqui. Agora vamos ver o resto da tela. Ah, Carlos Alberto, Fred, o pessoal já está aí, claro, os nossos tutores também, Martin, o Eric, a Bianca chegou. Então, daqui a pouco, conforme vocês se sentirem confortáveis, pode botar as carinhas e a gente usar o microfone também, tá? Vamos lá, eu não vou nem para o Moodle agora, tá? Só fazer uma checagem rápida de uma coisa aqui, que vocês podem já anotar se quiserem perguntar. Vamos dar uma espiada na atividade 2 que já vem por aí, tá? Mesma coisa, por uma questão de organização, a gente sugere, então, né, a gente vai dar até o feriado, que é a segunda-feira, para vocês fazerem, sempre até às 23h55, horário de Brasília.
façam aquela checagem, tá, pessoal? Até o Carlos Alberto me perguntou e é bem importante eu comentar também com vocês. Quando vocês postam, tenho certeza que deu tudo certo, que o sistema não caiu, ok. Só que para tu ver a tua postagem e a dos outros, tem que dar pelo menos uns 30 minutos de delay de espera ali. Então, tentem dar uma voltada naquele fórum. Por isso também que é legal não deixar para o fim do prazo, sempre se corre um risco, tá? Então, isso eu achei que era importante ressaltar. Tentem não perder esse prazo. Quem perdeu, perdeu, infelizmente. Lembrem que a nossa recuperação, ela é só ali no dia 22, por quê? A gente cria um sistema organizado de todas as tarefas pendentes de vocês, então a gente achou melhor concentrar tudo numa semana só, até para não ficar aquilo dos tutores corrigindo várias coisas ao longo das várias semanas, tá? A tarefa 2, então, o que que ela é? Ela também é um formato perguntas e respostas, é o mesmo estilo da anterior, né? Essa questão das linhas, claro, a gente vai ter a ponderação adequada, como eu comentei com vocês. E aqui é uma pergunta que ela envolve o conceito de competência para o servidor e líderes públicos. Então, é como é que vocês entendem esse conceito? Então, uma dica: vocês provavelmente vão ter que partir do entendimento do que são competências, né? Para depois tentar posicionar e entender o que seriam essas competências, principalmente para o servidor e para o líder públicos. Então, esse próprio material da ENAP ele já dá uma boa luz nesse sentido. E a segunda questão é uma coisa mais crítica, mais de analisar, e mesmo quem não atua na prática na área pública poder refletir e conjecturar e pensar assim, ó, quais os desafios práticos para desenvolver competências e desempenho? São duas coisas bastante críticas no setor público. Como é que tu cria uma cultura de gestão por competências? Como é que tu cria uma cultura de gestão do desempenho que é muito mais do que só avaliação de desempenho? É um processo de médio e longo prazo. E por quê? Então, é uma pergunta bastante densa, que a gente sugere que vocês leiam com calma, usando todas as reflexões. Então, é interessante que vocês recuperem esses textos, caso não tenham conseguido lê-los, tá? Mesmo os cuidados com relação a referências, né? Citou um determinado texto no teu argumento, imediatamente já cola a referenciazinha ali embaixo, né? Mostra que referenciou, a gente quer entender que você leu aquele texto, enfim, né? Se usar qualquer outro material, mesma coisa, né? Mas privilegie materiais acadêmicos, tá? Porque tem reportagens que às vezes são interessantes, às vezes alguns manuais, contudo a gente vê muita notícia ou muita coisa que pode cair num senso comum ou numa coisa mais momentânea, tá? Então, às vezes o artigo ele tem uma densidade maior. E no mínimo, claro, 2 referências diferentes, sejam quais forem. São os mesmos critérios, é todo o cuidado da lógica de argumentação, de escrever ali direitinho, de reler para ver se não tem erros ortográficos, de pontuação, né? Essa criticidade, assim, na questão de apontar os desafios práticos. Então, tudo isso a gente vai considerar e também a gente pede, claro, hoje é dia 9, mas assim, ó, que no máximo, assim, ó, vocês já deem uma olhada nessa atividade e no máximo até dia 11 ali, que é quinta-feira, vamos dar mais um dia, vocês entrem em contato se tiverem alguma dúvida. O pessoal eu percebi que teve poucas dúvidas, tá? Eu quero acreditar que é porque eles entenderam e não porque não estão fazendo. Depois, quando eu for espiar os primeiros fóruns, eu vou saber qual foi a adesão ou não. Mas então tentem se organizar, tá, pessoal? Tendo dúvida, nos procurem, procurem a mim, procurem os tutores também têm contato direto comigo, tá? Bom, então eu não vou abrir aqueles textos, tá? Eu vou direto para a apresentação porque eu acho que ela concentra o que eu queria deixar marcado aqui para vocês, tá? Concentrar em competências e desempenho, então, no setor público. Depois que eu terminar a explanação, logicamente eu já entro no chat e a gente já abre para vocês entrarem com câmera, microfone também. Eu considerei principalmente 4 materiais, tem um deles que eu acho que eu não referenciei ali para vocês. Ah, o Birajara perguntou, né? Eu posso postar essa apresentação também. Assim, ó, o que que acontece? Eu nunca cobro de vocês um material por nada, assim, que eu não tenha postado com antecedência. Então, qual é a lógica que eu sigo com os meus alunos e alunas?
Se eu não postei o material com uma antecedência de uns 15 dias, ele não é obrigatório. Mas como são coisas que às vezes eu trago como novidade na aula síncrona, alguém vai assistir a aula síncrona depois, a apresentação ela fica como um apoio. Tranquilo, tá, pessoal? Então só fica esse esclarecimento, fica como uma leitura complementar. Mas é muito livre, tá? Então isso tem que ficar registrado na nossa gravação aqui. Material da ENAP, né, a gente citou nas leituras de vocês. Esse material acho que é da Elaine Neiva também, dos cadernos da reforma administrativa, ele também está ali, é um material um pouquinho mais extenso, então a gente foca em alguns conceitos. Silva e Costa é capítulo de livro, então infelizmente eu não consegui disponibilizar, tem toda uma questão de direito autoral também, né? Mas é possível a gente tentar buscar individualmente, eu dar referência para vocês e vocês vão atrás do livro. E Silva, Bispo e Aires também é um outro material, só que esse não foi indicado para vocês como leitura obrigatória, mas quem tiver curiosidade, ele está num link da própria ENAP, né? Então, de novo, isso entra na linha de materiais de novidades que surgem durante a aula. Então, novidade é da livre, espontânea vontade de vocês. Bom, a gente parte de uma literatura, primeiro, para definir a questão de competências, tem N conceitos na literatura pessoal sobre competências, tá? A gente vai focar no mais simples e naquele que é até mais utilizado. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Saber alguma coisa, conhecer teoricamente, são conhecimentos. Habilidades é a questão de como aplicar esse conhecimento, dominar uma técnica, uma rotina, um processo de trabalho. E as atitudes são ali os componentes comportamentais, os valores de ética, de responsabilidade, de proatividade, por exemplo, que fazem com que tu mobilize os teus conhecimentos para eles se tornarem habilidades, tá? Então, só recuperando esse entendimento, simplificando bem, né? É o nosso entendimento de competências. Aí, então, a gente fala em competências gerenciais por dimensão. Então, tem muito a ver com a questão de chefias, mas se a gente for pensar nos próprios níveis onde os servidores públicos atuam, é interessante que eles desenvolvam, de certa forma, essas competências. Aí a classificação ela é um pouquinho diferente, tá? Mas como é que, por exemplo, Silva e Costa ali, citados em Silva, Bispo e Aires, como é que eles citam, no caso, como é que eles conceituam competências gerenciais, como é que eles classificam? Existem competências institucionais que elas não são da pessoa, elas são do órgão público. Inovação tecnológica, gestão estratégica, compromisso social, gestão do conhecimento, sustentabilidade. Existem as competências comportamentais, liderança, gestão de equipes, resiliência, gestão de conflitos. Existem as competências técnico-profissionais, que são planejamento administrativo, gestão de processos, gestão patrimonial, gestão financeira e orçamentária. São alguns exemplos, tá, pessoal? E tem competências políticas, que envolvem comportamento ético e interesse público. Elas não são necessariamente ali a gente não está falando de política político-partidária, tá? Mas de política no sentido de ideologia, de postura. Esse link aqui, vamos ver se ele vai abrir direitinho. Ele tem um exemplo de uma capacitação da EDURGS, que é da Escola de Desenvolvimento de Servidores da URGS. Eu sou particularmente uma boa colaboradora do pessoal lá. Eu, inclusive, hoje de manhã eu ministrei uma capacitação para o campus Litoral Norte, que é um material que, dependendo, eu posso trazer alguns insights para vocês num outro momento, ou fornecer para quem quiser. A gente hoje falava de manhã justamente sobre trabalho remoto no serviço público, que é uma discussão que ela vai acabar emergindo muito ainda. Mas o que eu quero para mostrar para vocês é outra coisa. Eu quero mostrar um link de uma capacitação que não fui eu que dei, tá? Foi um outro colega. A página da Edurgs é toda organizada assim com ações de capacitação para os servidores técnicos e docentes. Aí tu tem lá, por exemplo, o título, essa aqui era sobre cotas, né, nas universidades federais. O pessoal que se inscreveu e participou, os objetivos, então ali tem o objetivo da ação, o objetivo geral, os objetivos específicos, né, tem uma súmula, ou seja, foi uma atividade toda para discutir a questão de cotas nas instituições federais de ensino, cotas ligadas principalmente à política de ações afirmativas, cotas raciais, tá?
Obrigada, Bianca, querida. A gente já conhece de alguns carnavais, né. Bom, então o que que acontece, pessoal? Aqui, daí tinha lá toda a data, o horário, local, mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Eu acho muito legal isso que o pessoal faz. Competências desenvolvidas. Então, assim, ó, cada vez que a gente ministra um treinamento, uma capacitação, pena que eu acho que eu não vou conseguir recuperar o link da que eu dei hoje, mas assim, ó, a gente quando planeja essas capacitações, a gente já informa lá, dentro de uma lista, quais são as competências que aquela atividade de capacitação ela se propõe a atender, no caso. Então essa aqui, por exemplo, ela quer contribuir para o desenvolvimento da competência institucional e inclusão. Ser capaz de promover a cultura de inclusão, incentivando o diálogo, convivência, acessibilidade e interação na diversidade. A competência de ensino, abre aspas, respeito à diversidade. Conhecer políticas e conceitos relacionados a gênero, sexualidade, raça, cor, religião e classe social para a construção de uma relação de respeito à diversidade. Então, aqui, né, tem as necessidades do Plano de Desenvolvimento de Pessoas 2021, que é do governo federal, né? Aí, qual é a necessidade dentro daquele plano também que esse tipo de ação quer desenvolver? Então, para cada ação que é divulgada, que as pessoas são convidadas a participar, fica lá declarado, então, ficam declarados os objetivos da ação, as competências que se pretende desenvolver e as necessidades dentro do plano de desenvolvimento de pessoal. Então, até inclusive as pessoas quando participam, elas preenchem depois um formulário de avaliação, onde é questionado, né, se elas se veem contempladas no atendimento dessas competências, se elas entendem que o que elas aprenderam lá contribui para essas competências, enfim. Então, eu quis dar um exemplo prático aí para vocês. Aí já vamos passando, que eu já quero, daqui a pouco a gente já começa a conversar, né? Que seria um processo de implantação de gestão por competências? Isso daria uma aula bem longa, né? Ou mais de uma. Inclusive, na própria universidade, a gente tem o grupo de trabalho, gestão por competências. Eu orgulhosamente faço parte há pelo menos 2 anos, aí tem vários colegas que a Bianca provavelmente conhece, né? O Matheus, a Eliana, Cris Basso, enfim, vários colegas. A gente tem um grupo de trabalho, já teve pessoas que entraram antes da gente ainda, e que acompanharam todo o processo de como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul implanta a gestão por competências. A gente já conseguiu avançar em vários níveis, teve o censo de desenvolvimento dos servidores, onde a gente identificou, por exemplo, necessidades de capacitação para desenvolvimento de competências, o que, que as pessoas estão querendo aprender, o que, que elas precisam aprender, como isso atende às necessidades institucionais. Cada instituição, ela tem, digamos, uma forma, né, de implantar a sua gestão. Tem um dos artigos que a gente citou ali para vocês, que ele fala um pouco também de explora alguns casos em universidades, enfim, né? E não existe um roteiro único para essa metodologia, para essa implantação. Existem algumas diretrizes ou orientações. Então, a partir aqui desses próprios trabalhos dessa turma também de Silva e Costa, a gente cita a questão do envolvimento de pelo menos 4 coisas: o planejamento de recursos humanos, a avaliação de desempenho, capacitação e aperfeiçoamento, que é onde particularmente a gente mais entra e foi os exemplos que eu dei para vocês, e provisão de cargo por competências. O que que idealmente uma gestão por competências procura, né? Desenvolver as pessoas, melhorar as formas de avaliação e ainda, na medida do possível, colocar as pessoas certas nos locais certos. Então, as questões de remoção, alocação de pessoal, elas são um pouco mais complexas, mas a gente consegue chegar nesse nível também. O que, que não se consegue mexer na gestão por competências no setor público? Vincular competências à remuneração. Por quê? Nós temos alguns entraves legais. Né? Nós temos coisas que nós não conseguimos implementar completamente e numa aula da graduação, a gente teve com o Antônio Isidro, o professor Antônio Isidro, que é da UNB, e a gente falava justamente sobre isso, e que tem artigo dele, inclusive, nas leituras de vocês. A gente conversava o seguinte, que a própria visão de competências, a teoria sobre competências, ela existe internacionalmente há mais de 20 anos, aqui no Brasil também já faz algum tempo,
Contudo, no setor público, a implantação ela é mais recente, né, ela vem ali depois de 2006 só, a primeira parte da legislação, que depois é atualizada em 2019, até que é atualizada finalmente pelo Plano de Desenvolvimento de Pessoas, muito mais recente, tá. Então o que que acontece? Mas ainda assim é muito uma visão orientada às competências do cargo público. Agora que se está refletindo um pouco mais, no sentido assim, eu, por exemplo, Cristine, eu não tenho que desenvolver competências só enquanto docente, eu tenho que desenvolver competências enquanto servidora pública, e é nessa discussão que a gente vai entrar daqui a pouco. Então, todo esse processo ele tem várias etapas ou necessidades. Mapeamento das necessidades da força de trabalho, definir a composição etária de saúde ocupacional, apropriar e aprimorar os processos de trabalho e sistemas integrados de gestão e trabalhar com orientação para resultados. A avaliação de desempenho ela tem que estar articulada ao planejamento estratégico do órgão, do setor, ser um processo pedagógico e sistemático, né, analisando as atividades técnicas e administrativas, norteando o planejamento individual do trabalho e coletar dados qualitativos e quantitativos sobre o desempenho. E aí se pensa em capacitação, desenvolver, né, um desenvolvimento associado à gestão de pessoas por competências, com vinculação à progressão e promoção, que é uma esperança, se é uma coisa que na prática é um pouco difícil, mas é o que idealmente se gostaria. Incentivar iniciativas e definição de requisitos à capacitação e educação continuada em diferentes competências e níveis, e mensurar os resultados das ações, ou seja, não é só desenvolver, capacitar as pessoas, é também conseguir aferir resultados de como essas capacitações elas interferem de forma direta ou não direta no próprio trabalho, que também é uma coisa um pouco mais difícil na prática. E por fim, o que eu falei, que é a provisão do cargo por competências, que eu diria que é meio sonho de consumo, assim, né? Conseguir alocar as pessoas onde elas possam realmente mobilizar melhor suas competências, onde elas têm mais afinidade. Por exemplo, o servidor público da Universidade Técnico Administrativo e Educação, ele faz lá um concurso para técnico administrativo em educação. Porém, ele vem com um background, uma base já, por exemplo, em finanças, e ele gostaria muito de atuar numa unidade da universidade, num setor financeiro. Só que o concurso dele, quando ele é alocado, quando ele toma posse, nem sempre ele vai conseguir o seu intento. Ele pode ser mais necessário num outro lugar. Mas, ao mesmo tempo, também se vê no que as pessoas são frágeis, o que elas gostariam de desenvolver, o que também são as necessidades dos órgãos, mas, sobretudo, tu conseguir colocar as pessoas onde elas se sentem mais confortáveis e onde elas vão dar o melhor de si, né? Vamos lá. Pontos relevantes, né? Planejar e definir oportunidades de aprendizagem formal, ciclos de ação e reflexão e até comunidades de aprendizagem, ou seja, a gente não tem só os cursos formais como maneiras das pessoas aprenderem. Definir e aplicar responsabilidades do servidor e da instituição. Qual é a minha responsabilidade no meu desenvolvimento? Qual é a responsabilidade, por exemplo, da universidade? O que a universidade pode me oferecer? No caso, o órgão público onde eu trabalho. Apresentar claramente a vinculação entre carreira, desempenho e desenvolvimento por competências. Isso também é sonho de consumo, porque muitas vezes não está muito claro ou não se é possível implementar. Desenvolver e comunicar uma cultura contínua de desempenho para além da mera avaliação, porque às vezes nem a avaliação por si só, a avaliação de desempenho, de estágio probatório, ela tem vários vieses, vários problemas, ela acaba não funcionando muito bem. Mas quando a gente fala em gestão do desempenho, é muito mais do que só avaliação do desempenho. E desempenho é diferente de controle. A avaliação não pode ser esporádica ou pontual. A avaliação tem que se basear em dados que têm que estar sistematizados, documentados. Por exemplo, eu não vou avaliar uma pessoa em estágio probatório com suposições, sem ter fatos, sem ter dados, né? A avaliação precisa ser processo planejado e orientado à aprendizagem, que é aquilo que eu comentava ali no começo. Os nossos descontos vão ser simbólicos, enfim, isso aqui é só para sinalizar para vocês que alguma coisa não está legal. Existe um caráter todo pedagógico de tu permitir o erro, né? Quando ele não é de má fé, tu consegue acolher esse erro e ajudar a pessoa a melhorar o seu desempenho, enquanto é tempo. E que produtividade é um conceito em construção? Por que eu coloquei uma interrogação ali, pessoal? Porque isso daria uma discussão gigantesca que a gente não vai ter como conduzir agora,
mas é no sentido, assim, que as próprias formas de trabalhar, que foram para o remoto, que estão indo para o híbrido, elas vão exigir que a gente repense, afinal, o que que é produtividade e o que que é desempenho, e a própria dimensão do controle do trabalho. Mas essa é uma discussão que a gente vai ter que fechar um baita parênteses aqui, tá? Aqui não está aparecendo muito bem, deixa eu ver se eu consigo. Não está aparecendo muito bem, né, mas fala da visão integradora, que tem a ver com desenvolver a questão do desempenho a partir de alguns atributos, afetar o alcance de resultados, eu não estou conseguindo ver aqui, deixa eu só ver se eu consigo voltar para a apresentação normal, que alguma coisa na minha edição não ficou muito bacana aqui. Mas aí a gente já está quase fechando, só um instante. Vamos lá. Deixa eu só entender o que está acontecendo aqui. Vamos direitinho lá para aquele slide. São alguns pontos que a gente entende que são importantes. Realmente aqui ele não está me obedecendo, tá, pessoal? Eu não estou conseguindo abrir aqui. Mas, de certa forma, agora vai dar certo. Evitar critérios desenvolvidos a partir de atributos individuais, ou seja, a avaliação, ela não pode ser individualizada. Afetar o alcance, identificar fatores que podem afetar o alcance de resultados e a própria missão. Desculpe, mas está um pouco ruim aqui, mas a gente já vai resolver. Retirar o foco de propostas de avaliação que visem somente a recompensa salarial, ou seja, aquela questão, eu vou ser avaliado só porque isso vai impactar o meu salário, enfim. Aqui, vamos ver o que era essa aqui. Desculpem que realmente eu não sei o que aconteceu. Quando eu for disponibilizar ali, eu vou arrumar para vocês. Aqui é o seguinte, tem que se analisar as condições, os meios e as expectativas que as pessoas têm para produzirem, que é o que a gente fala, por exemplo, no contexto do trabalho remoto, né? Nem todos têm a mesma condição de produtividade, de estrutura ergonômica, doméstica, tecnológica. Então, como é que eu vou avaliar desempenho se as condições são desiguais? E aqui uma coisa que deveria ser óbvia, que é a questão da interligação do sistema de gestão do desempenho com outros sistemas, tá? Aqui já indo para o final. Desculpem que está um pouco lento aqui, pessoal. As competências transversais no setor público de alto desempenho, que elas não são só para lideranças, mas para todos os servidores em geral. Resolução de problemas com base em dados, visão sistêmica, orientação por valores éticos, foco nos resultados para os cidadãos, mentalidade digital, que está cada vez mais urgente, né, ainda mais do que nunca, comunicação e trabalho em equipe. Competências transversais, elas são no seguinte sentido, que independente de qual é o teu órgão, a tua posição no cargo público, no órgão público, todo servidor público que é considerado como um servidor do serviço público de alto desempenho, ele tem que perpassar essas competências aí. A gente, claro, não vai explorar agora, mas no material elas estão detalhadas e como é que elas se desdobram em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes. Vamos só passar aqui a última. Fica lento nesse modo aqui. Já que esse aqui é o último. Então, aqui tem os comentários, eu fiz um resuminho dessas competências, tá? O que é a resolução de problemas com base em dados? Capacidade de se idear no sentido de não idealizar propriamente, mas a ideação no processo de construção da ideia. Soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade, com a utilização de dados numéricos e não numéricos, embora o numérico mensurável ele seja sempre mais fácil de tratar. A gente diz que tudo aquilo que não pode ser mensurado, medido, a gente não consegue avaliar, mas a gente tem dados qualitativos também que a gente tem que ter formas de depurar e analisar, tá? Então, trabalhar com dados muito complexos, sejam eles numéricos ou não, e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluções. Então, quando a gente fala hoje de tendências, por exemplo, de carreiras, ciência de dados, dados na gestão de pessoas, enfim, né? De uma forma geral, qualquer profissional, seja ele da área de informática, de TI ou não, ele vai ter que começar, se já não começou, a desenvolver essa cultura de orientação a dados e análise de dados. Foco nos resultados para os cidadãos.
superar o desempenho padrão e apresentar soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicas. Mentalidade digital. Integrar as tecnologias digitais com os modelos de gestão. Não é só dominar tecnologia e saber usar. Isso aqui é muito complexo, pessoal. Integrar as tecnologias com os modelos de gestão. É sobre isso que eu falava hoje pela manhã. Os processos de tomada de decisão e geração de produtos e serviços e os meios de comunicação interna, externa e relacionamento com usuários, ou os próprios cidadãos, no caso. A comunicação, seja ela presencial, virtual, remota, ela sempre vai ser um imenso gargalo. E essa mentalidade digital, mais do que saber operar tecnologias, ela tem a ver, inclusive, com saber se comunicar. Então, isso é muito sério. E na esteira dela já vem a própria comunicação, que envolve a capacidade de escutar, indagar e expressar conceitos e ideias nos momentos apropriados, de forma efetiva, garantindo uma dinâmica produtiva das interações internas e externas. O trabalho em equipe, colaboração, cooperação, atividades desenvolvidas coletivamente para atingir metas compartilhadas e também compreender a repercussão do teu trabalho individual nessa produção coletiva. Orientação por valores éticos deveria ser uma coisa óbvia, né? Agir de acordo com princípios e valores morais, além das questões legais, né? Valores morais, que norteiam o exercício da função pública, como responsabilidade, integridade, retidão, transparência e equidade na gestão da coisa pública. Visão sistêmica deveria ser uma coisa óbvia também, mas é um pouco difícil de desenvolver. Identificar principais marcos institucionais e tendências sociais, políticas e econômicas nos cenários local, regional, nacional e internacional, marcos que podem impactar os processos decisórios e a gestão de programas e projetos no âmbito do setor público. Aqui era uma atividade que eu tinha feito com outra turma que não vai ter como a gente fazer aqui pela questão do tempo, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui do modo de apresentação, não, vou deixar assim por enquanto. Vamos ver como é que está a questão no chat, se você está, o que que vocês falaram que talvez eu não tenha visto, tá? Algumas coisas eu vi conforme a janelinha ia subindo, tá? Vou então disponibilizar depois a apresentação, tá? Daí tinha uma conversa mais nossa aqui, minha com a Bianca, beleza. Pessoal, fiquem bem à vontade, né? A gente se empolgou, falou bastante, mas a gente tem ainda uns 30, 40 minutos para conversar conforme a disponibilidade de vocês. Posso começar então, professora? Pode, claro. Então, permitam, colegas. Bom, acho que a Maria ali já se apresentou, a gente já tem mais ou menos uma ideia de que quase todos nós estamos envolvidos com. Eu vejo uma grande dificuldade de implantação da gestão, assim como a gente chama de gestão profissional dentro do público hoje, e desde sempre, não só hoje. Exatamente, teve um slide ali que foi, até anotei aqui, foi falado em relação à interferência política na gestão pública. E eu acho que não é segredo para ninguém aqui dentro dessa turma, e dentro do curso, que sim, infelizmente, nós temos dentro da gestão pública ainda uma cultura de interferência política muito grande. E quando a gente fala de interferência política, a gente não cita somente a questão de ideologias, né? Nós citamos principalmente a questão da, digamos assim, falta de. Você é um pouco forte, né? Uma falta de competência, muitas vezes gerencial, de indicados para ocuparem cargos de gestão e de liderança dentro de setores.
né? Então, a gente tem uma dificuldade, muitas vezes, de mobilizar as equipes e de trabalhar através dessa mobilização as competências, né? Principalmente as competências da parte operacional, exatamente porque muitas vezes, né, eu digo muitas vezes sendo até um pouco ameno, porque eu diria até melhor que seria a grande maioria das vezes, ocupantes de cargos de gerência ou de gestão, né, ou de liderança, seja lá como a gente vai nomear esses cargos, pessoas que não têm, infelizmente, a capacitação básica, às vezes, para estarem naqueles cargos, né? E aí tu tem uma, uma, uma avalanche de reclamações, de desmobilização, de insatisfações, exatamente porque as pessoas elas estariam inicialmente mobilizadas a desempenhar seus serviços, né, suas funções de uma forma a ter sim satisfação em atender o cidadão e o público, mas vem um gestor indicado politicamente, sem competência daqui a pouco para isso, e simplesmente desmobiliza ou atrapalha ou acaba por não criar esse clima ideal de trabalho dentro dos setores às vezes até mesmo dentro de uma autarquia ou alguma instituição inteira, né? Infelizmente, é uma realidade, né? Eu digo infelizmente porque a gente tem sim a possibilidade de mobilização e a gente tem sim a possibilidade de implantar esse modelo de gestão em todos os setores, em todas as empresas públicas que eu conheço, desde que nós tenhamos, sim, uma mudança de cultura gerencial e política, principalmente, para isso. Infelizmente, eu já trabalhei com alguns políticos e o meu pedido para candidatos, principalmente, campanha eleitoral, aqui no interior do estado, eu sempre pedi para os candidatos a cargos de gestão, prefeitos, que eles fizessem gestão. E daí, fazendo gestão, eles iam ver como ficaria mais fácil a parte eleitoral seguinte, porque eles estariam atendendo muito bem o cidadão. Infelizmente, não sou sempre ouvido, né? Raramente acontece isso. Mas eu vejo isso como um grande dificultador. Porém, por outro lado, para não falar só de coisa ruim, né, eu vejo uma mudança muito grande de mentalidades de novos líderes políticos, pelo menos despertando interesse para capacitar alguns líderes para esse tipo de implantação de mentalidade no setor público. Acho que está sem áudio. Viu? Não, a Fred estava te agradecendo, bem colocada essa questão, porque sim, eu vejo que não só nós, mas alguns alunos, eu própria, me pego pensando sobre essas questões. A gente tem todo um esforço no nosso trabalho de a contribuir para qualificar justamente os quadros públicos, né? E se enfrenta muita dificuldade. Eu vou relatar abertamente uma situação que já aconteceu comigo. Eu já contei em outros momentos também, então não vejo problema que fique gravado. Há uns 2 anos atrás, eu tentei conduzir uma pesquisa com municípios do estado com menos de 25 mil habitantes. Isso dava, eu acho que quase 400 municípios. E a gente se apresentou como grupo de pesquisa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, explicou. Era uma pesquisa lá que era um Google Forms, totalmente anônima. Ela tinha 5 perguntinhas e era no sentido assim, ó, de tentar identificar, de novo, de forma totalmente anônima. A gente não identificou o município, nem perguntou ao município nada. A gente só perguntava assim para os secretários, né? A sua formação é condizente com a sua pasta? Qual é o seu grau de instrução? Né? Quais são as suas necessidades de aprendizado na área pública? Você já teve experiência no cargo público antes? Você estudou alguma coisa? Se você fosse fazer um curso, não tinha pandemia ainda, tá?
Mas se você fosse fazer um curso, você faria presencial, faria distância? Por quê? Que temas você sugere? A gente, de certa forma, era uma pesquisa de coleta de dados, mas era um pouco uma pesquisa até de mercado. Então, daqui a pouco a gente fornecer esses dados para a própria universidade, daqui a pouco planejar as capacitações, né? E a taxa de retorno, de novo, instrumento anônimo, tá? Totalmente não identificava nem o município, nada. Foi baixíssima, a gente teve que desativar a pesquisa porque estatisticamente a gente não tinha o mínimo para ela ter relevância. Então, e a gente mandou para vários e-mails, assim, para cerca de mais de 3.000 e-mails, né? Algumas prefeituras, elas não tinham e-mails exatos individuais das pastas, mas a gente pediu, por gentileza, mandou para o gabinete, enfim, ó, a nossa pesquisa e tal. Eu lembro que na época eu evoquei até o nome do meu falecido orientador, que Deus o tenha, professor Clérin. Ele foi um grande emancipacionista. Ele estudou por anos a questão das emancipações, ele levantou essa bandeira. Eu disse, olha, o coordenador, quem criou esse grupo, foi o professor Luiz Roque Clérin, uma das nossas linhas de pesquisa é gestão de pessoas no setor público e tal. Aí teve acho que umas 2 ou 3 prefeituras que responderam e-mail agradecendo, e vamos passar aqui, professora. Teve outras que eu não sei se receberam, o que, que aconteceu, ou se o pessoal achou que a gente ia usar esses dados de uma outra forma. Realmente isso me desapontou um pouquinho. Então, existem tentativas de aproximação. Claro, alguns grupos eu acho que eles são mais bem-sucedidos também, né? Não é a primeira vez que até nos TCCs a gente tenta fazer alguns trabalhos com a municipalidade e o pessoal acaba exigindo muitas coisas, enfim. Mas o que a gente quer, a gente não tem, e a gente até esclarece, ó, nós não temos interesse político partidário, nós só queremos contribuir com a qualificação, com as necessidades de vocês, a gente se colocou o tempo todo à disposição, né? Então é muito complicado. Ao mesmo tempo, a gente não pode isolar a questão política, porque o nosso sistema no país é político partidário. Mas é um grande desafio qualificar as pessoas para a gestão, como vocês estão fazendo aqui, né? O que me deixa um pouco esperançosa, é por isso que eu estava rolando ali a tela. Nós estamos em poucos e bons aqui hoje na aula síncrona, mas lendo os fóruns, eu identifiquei, inclusive, colegas que eles pensam em entrar na carreira política, ou eles já vêm de um cargo de comissão e eles estão muito bem intencionados. Então, é nessas pessoas que eu quero colocar minha esperança, né? Porque falta muita qualificação, conhecimento de gestão. O gestor público, ao meu ver, ele tem que ter um conhecimento qualificado de gestão pública, né? O Birajara tinha se inscrito. Pode falar, Bira. Tá por aí ainda? Boa noite, estão todos me ouvindo? Boa noite, Alô? estamos ouvindo sim. Aham. Tá. Professora, a minha dúvida é o seguinte, até que foi uma discussão que nós tivemos essa semana. Bira, desculpa, silenciou tudo. Silenciou tudinho agora. Não tô te ouvindo. Vocês estão ouvindo? Também silenciou aqui, professor. Não estou escutando nada também. Eu acho que Tá silencioso, silencioso. Se tu não te importa, desconecta, conecta de novo. Às vezes esses problemas de microfone eles acontecem do nada. Posso contar uma experiência, professora? Vai lá, enquanto a gente espera ele, vai fundo. Isso, exato. Na verdade, o que eu queria trazer como contribuição, como para contar uma experiência, com relação ao comportamento humano, como as pessoas são, ah, são únicas, né? Cada pessoa tem uma característica, né? Então, por isso que é super complexo falar sobre gestão de pessoas, né? Eu trabalhava com uma equipe, eu tinha 2 colaboradores que trabalhavam junto comigo, contabilidade na parte fiscal, na parte de impostos, tributos, mas de uma empresa privada. Mas a questão é a gestão das pessoas. Primeiro eu vou contar uma coisa engraçada. Eu chegava na empresa primeiro, e aí eu chegava, abria a janela para circular o vento, aí estava trabalhando, daqui a pouco chegava o colega, Maclau, abre essa janela, tá um frio danado, ele ia lá e fechava a janela, e eu só olhava e voltava a trabalhar. Daí no outro dia, para respeitar ele, eu não abria a janela, né? Porque para ele não ficar chateado. Quando eu estou trabalhando, o Maclau não abre essa janela, tá um calorão. Aí ele ia lá e abria a janela. Então o que eu fazia? Quando eu queria abrir, eu deixava fechado. Quando eu queria fechar, eu deixava aberto. Porque eu sabia que ele ia fazer o contrário.
Mas a parte da experiência que eu queria contar agora mais séria, é como a gente saber usar as características das pessoas. Esse mesmo jovem, esse mesmo rapaz que trabalhava comigo, é um jovem promissor, eu tinha uma outra colega, então eu tinha duas demandas. As legislações tributárias elas mudavam e eu precisava ler a legislação para poder arrumar no sistema, no ERP da empresa, para que a realidade da legislação se aplicasse em nota fiscal, se aplicasse nos registros da empresa. Então eu tinha que ler a legislação e tinha que parametrizar o sistema. Então eu usava os dois colegas para fazer isso, né? Como ele era uma pessoa mais jovem, eu dava essa questão de sistema para ele, porque ele vai gostar de sistema. E a outra minha colega, que era uma mulher mais, né, mais séria, não, vai ler a legislação e depois a gente troca uma ideia. E ele ficava trabalhando no sistema e se queixava e bufava, né? Ficava. E aí eu percebi que. E ele disse: eu quero ser professor, dizia ele contando para nós. E aí eu resolvi inverter a situação. Eu disse: Andrews, quem sabe faz o seguinte: está trocando a legislação, tu lê, depois eu vou ler também, depois a gente troca uma ideia. E eu passei a parametrização do sistema para a colega. Foi um santo remédio. Ele lia, a gente trocava uma ideia sobre o que tinha mudado e como a gente podia implementar, e essa minha colega me ajudava a parametrizar o sistema, ou seja, colocar o que a legislação mudou, adequar ao sistema, e a gente usava o melhor de cada um. Então, às vezes, a gente tem uma ideia, que, porque é jovem, vai gostar de sistema, e às vezes é justamente o contrário. Então, a gente tem que tentar, é a tentativa e o erro, né? E conhecer, tentar tirar o melhor das pessoas. Bem pontuado, Maclavo, que assim, inclusive, eu não lembro se eu já comentei com vocês, a gente está com alguns estudos em andamento sobre ageísmo no setor público, e realmente tem muitos vieses, é muito aquela coisa, a geração Z, o cara é mais novinho, é mais vinculado a tecnologias, ele pode até ser, mas por vezes ele não tem uma experiência do processo de trabalho, diria das manhas, não é o termo que eu queria usar, mas o próprio trâmite das coisas, as negociações, o processo comunicacional, né? Então, a gente tem os próprios vieses, e esse é um assunto que renderia boas conversas ainda. Espero que a gente tenha mais oportunidade de falar sobre isso. O Bira voltou. Birajara, consegue falar de novo? Vamos ver se agora vai dar certo. Tá por aí? Foi só eu que caí? Tu tinhas caído ou tu tinha saído? Não, eu caiu aqui a minha internet. Agora voltou. Tá, o Birajara agora escreveu ali, o som dele não tá funcionando. Se quiser comentar no chat, fica à vontade, senão a gente aguarda um pouco. Eu acho que eu vou passar de pronto para a Giovana, que tinha erguido a mão, tá? Giovana, pode falar. Oi. Oi? Eu queria. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Sim. Joia. Assim, eu queria comentar sobre uma situação que me incomoda, sabe? Inclusive, assim, me incomodou um pouco lendo aqueles artigos. Confesso que não li todos, da primeira semana, li alguns. Mas que se coloca sempre assim, o servidor, o empregado público, né, como alguém que seja de baixa qualificação ou desmotivado, enfim, né? Mas aí a gente tem uma situação, muitas vezes, que é exatamente o contrário, que nem um episódio que muita gente deve ter visto na semana passada, de uma professora da rede estadual que teve que pedir exoneração para fazer o doutorado, né? E assim, eu já vi outros casos, não referente ao governo do estado, mas em outras esferas, né, de pessoas que queriam se qualificar, inclusive no exterior, que seria um ganho para a empresa, para o estado, para o município, né? Seria um ganho ter a qualificação daquela pessoa, mas que não foi concedida licença sem vencimentos, né? Que fique claro. Então, assim, ao mesmo tempo que se vende, se coloca uma propaganda do servidor e empregado público como pessoas que não têm qualificação,
tu vê as pessoas buscando qualificação e tendo essa qualificação negada por quem decide, né? E aí a gente cai de novo na questão de decisão política, né? Aí a gente começa a se questionar quem interessa, né? A quem interessa que não ocorra essa qualificação do servidor. E aí a gente se depara também com o relato do colega ali, que identificou várias pessoas que não tinham qualificação para estar ali numa função de chefia. Então, assim, eu queria compartilhar esse sentimento, que é uma coisa que me incomoda bastante, sabe? Porque eu convivo com pessoas extremamente qualificadas, né? E aí, ao mesmo tempo, eu ouço as pessoas falando de incompetência, de. Enfim, queria compartilhar isso com vocês. Infelizmente, existe uma construção social que ela é muito forte, e sobretudo nos últimos anos e agora com a pandemia, ela está muito forte, assim, de que o servidor público ele não trabalha, que a gente está em casa sem fazer nada, de que o serviço público é mais fraco, a pessoa é menos motivada. E na prática, o que a gente vê, na verdade, é o contrário. Claro, há situações e situações, pessoas e pessoas, as pessoas podem não estar satisfeitas no seu emprego público também. Mas o que acontece é que, mesmo para cargos de nível médio, as pessoas estão entrando cada vez mais com mais qualificação, com qualificação acima daquilo que o cargo exige, mesmo no curso para cargos de nível superior, a gente vê pessoas com mestrado, doutorado, né? Sim, tem as pessoas que querem se qualificar, claro. Se tu tá, por exemplo, numa instituição de ensino, não é que seja mais fácil, mas na universidade a gente tem um outro olhar para essa questão, né? As pessoas conseguem uma licença para fazer um mestrado, doutorado, às vezes com um pouco de dificuldade, às vezes menos, mas tem lugares, infelizmente, órgãos públicos, onde isso é praticamente impossível, né? E sim, tem muito da decisão política envolvida, e às vezes também porque a pessoa é muito qualificada, é aí que o gestor não quer liberar. Eu não vou ter ninguém para botar no lugar dele, dela. Ele é muito competente, os outros não vão dar conta. Só que acaba sendo penalizado quem tem alto desempenho, né? Então, Tu é realmente, eu acho que penalizado porque tu é bom, né? exato. E quanto melhor, quanto mais, em vez de tu liberar a pessoa ou valorizar, às vezes tu acaba puxando mais coisa para ela, até que ela se sobrecarrega, entra num burnout, sofre, e ela resolve ir embora, porque também por incrível que possa parecer, existem as pessoas que se exoneram deliberadamente do setor público. Elas dizem, não quero mais. Nem sempre a pessoa é saída, ela quer sair. Né? Então, vai muito da mentalidade, o que concordo totalmente contigo, né? Eu acho que é a indagação de muitos aqui. Não dá para pressupor, todo servidor público é menos qualificado, é menos motivado, quando, na verdade, até alguns estudos eles mostram o contrário, né? Alguns mapeamentos, enfim. E a tua pergunta é perfeita. A quem interessa esse discurso, né? De manter A essa minha imagem de que, vivência né? mostra o contrário, né? Que Pois assim, é, eu trabalhei 9, 10 anos em empresa privada e 11 anos na área pública. A qualificação das pessoas na área pública é muito superior às pessoas que trabalham na privada, muito superior. Então, assim, e mesmo assim, não apenas a qualificação, o interesse em estudar, o interesse em continuar se qualificando, a vontade de aprender, inclusive a motivação das pessoas. Eu sinto, nem sempre tu tá feliz com a atividade que tu tá desempenhando, mas tu desempenha aquela atividade porque se tu tem uma boa referência, tu consegue te movimentar para outros setores. Tu consegue ir para a sala do lado se tu tem um bom relacionamento, um bom desempenho. Tu não precisa necessariamente sair, tu pode te movimentar lateralmente, e as pessoas sabem disso. Então, o que eu vejo é que raramente existe essa queda de desempenho, assim, porque não estou feliz, então não vou desempenhar. Existe queda de desempenho por questões de doença, isso existe muito por depressão, por esgotamento, por outros tipos de doença mesmo, câncer, enfim.
Mas porque a pessoa simplesmente diz assim, e assim, não que eu tenha feito uma pesquisa, mas é pela minha vivência, né, de 20 anos trabalhando em diversos ambientes, assim. E isso me incomoda. E eu, eu milito a favor da minha classe, sabe? E faço questão de demonstrar o tanto que eu estudo, que eu me qualifico e o quanto eu busco cultura das mais diversas formas, não necessariamente com um curso formal, com um diploma, né? Porque tudo que a gente aprende tem uma serventia. Enfim, me excedi, fui além do Não, assunto. não, tá Mas ótimo. E assim, ó, 20 anos não é pouca coisa. É uma experiência, se onde tu viu, tu conheceu muita gente, né? E sim, esse discurso de que o servidor com baixo desempenho é a maioria, é que é um discurso muito equivocado, né? Está se vendendo a maioria como, digamos, a minoria como se fosse a maioria, e isso a gente todo dia tem o desafio de combater com o próprio exemplo, com o que a gente estuda, e é um trabalho árduo de pedagogicamente a gente educar a sociedade para dizer, olha, nós não somos inimigos de vocês, né? O Luiz Carlos comentou ali no chat, sim, às vezes é complicado para a pessoa conseguir uma liberação ali de algumas horas para um curso, isso é muito sério. Um curso que, inclusive, não tem custo, né? E o Birajara comentou ali no chat, então, avaliação de estágio probatório versus avaliação de competências. O que que acontece, pessoal? A avaliação de competências dentro do processo de estágio probatório, até onde eu vejo, ela me parece muito para inglês ver, tá? Mas por quê? Porque nesse estágio, assim, ó, dentro da gestão por competências, existem vários subsistemas de RH, gestão de pessoas, com os quais a gestão por competências se envolve. Muitas vezes a gente consegue evoluir muito na capacitação, por exemplo, mas tu não consegue avançar a ponto de fazer uma avaliação por competências e fazer uma avaliação a ponto de tu conseguir concretizar uma remoção de um cargo, por exemplo, né? A gente tem, por exemplo, na própria universidade, alguns instrumentos que eles vão ser muito valiosos, mas a gente ainda está no processo de construção, ou seja, a gente tem os dados. A gente sabe onde estão alocadas, por exemplo, algumas pessoas com determinadas competências. A gente tem acesso a dados, por exemplo, de saber quem nas unidades da URGS, qual é o servidor que fala chinês, escreve em alemão, tem experiência e domínio de alguns sistemas informáticos. A partir de quem respondeu, a gente tem esses dados. Isso abre uma perspectiva interessantíssima. Só que a questão de trabalhar com esses dados é um processo que é bem delicado, e a própria questão de implementar uma avaliação que ela seja por competências, ela é complicada. O que acontece no estágio probatório nos moldes atuais? É muito uma avaliação vinculada à entrega no trabalho. Não é uma avaliação por competências ampla ainda, né? E mesmo assim, ela tem seus vieses, suas fragilidades, ela é útil. Ela tem que ser feita, ela tem que ser feita no prazo definido. A pessoa, ao mesmo tempo, ela tem que ter outras oportunidades ao longo dos anos ali, ela não pode ser avaliada só a cada 6 meses, um ano, pelo seu gestor, né? E pelos próprios colegas. Ela tem que ter oportunidades no dia a dia de feedbacks menos formais com relação às competências. E nem sempre isso acontece. Então, sim, nós vamos acabar tendo algumas avaliações que são até injustas ou equivocadas. Claro, o servidor ele tem direito lá à ampla defesa, contraditório e tudo mais, né? Mas o que acontece normalmente, até eu vou dizer que eu entendo também por experiência que tende a ser o contrário. O que eu estou querendo dizer? É muito difícil, assim, ó. Eu já conheci situações de servidores que foram exonerados por mau desempenho, mas foi um processo muito duro e com muitas nuances, assim. Não é normal. O que às vezes pode acontecer é o gestor, para não se incomodar, por exemplo, com um colega, a avaliação lá é de 0 a 5, ele pensa, agora ele não está rendendo muito, mas eu vou dar um 5 para ele se animar, né? E eu acompanhei uma situação assim no passado, numa determinada unidade, que obviamente eu não vou comentar. A pessoa, por umas 2 ou 3 avaliações, ela estava tendo vários problemas, né? Foi sempre avaliada com notas altas, até que chegou um ponto assim que o próprio órgão pensou em
fazer a remoção, enfim, porque a coisa estava ficando muito complicada. Mas as notas eram sempre altas. Então, existem muitos vieses, por quê? Porque é um processo humano, né? E as pessoas envolvem a questão relacional, por vezes a questão política. Por exemplo, assim, eu não vou avaliar mal o meu colega porque hoje eu sou chefe, amanhã ele é chefe, né? São algumas coisas que passam pela cabeça das pessoas, não deveriam, né? Esse processo, cada vez mais, ele tem que ser aperfeiçoado, mas daí a evoluir para uma avaliação de fato por competências mapeadas, definidas, e avaliar o quanto a pessoa atingiu ou não, já é um processo que leva mais tempo. Eu não sei, Bira, se eu te respondi aqui, pelo que tu digitaste ali, eu fiz uma argumentação para te dizer que isso, na prática, a avaliação por competências, pela própria questão de legislação e a sistemática dos órgãos, ela não é tão simples de implementar. A gente avalia muito por questão de critérios para progressão, promoção, que envolve tempo de serviço, o que tu produziu, por exemplo, professor, né, de artigos, qual é a tua avaliação da graduação, avaliação pelos alunos, né, algumas entregas lá que tu faz, mas não é por competências. Não é por competência, por exemplo, se eu tenho competência de liderança, se eu tenho competências comunicacionais, isso não é contemplado. Não sei se eu te respondi. Se tu estás ouvindo, pode digitar ali. Ah, perfeito. Obrigada. O Fred se inscreveu. Pode falar, Fred. Desculpa me inscrever de novo. Não, bem Não, capaz, imagina. só Vocês estão para gostando, isso que importa. Tá bem só legal. ratificar a posição da Viviane ali. E, e é dentro disso que tu falou também, da questão das avaliações, entra naquilo que eu falei inicialmente, né? Da falta de habilidade, conhecimento e até mesmo instrução, né? De gestores para isso, né? Então, a questão que foi levantada aqui pelo Luiz Carlos, que a gente, às vezes, o servidor público pede para se capacitar e não consegue liberação. E o pior ainda acontece, muitas vezes a capacitação ela é feita de uma forma a dar uma premiação política a alguém, né? Então vou mandar o fulano fazer um curso porque ele vai ganhar diária, porque ele vai ficar num bom hotel, porque ele vai viajar para o Nordeste, etc, etc, etc. Mas eu não vou mandar aquele que vai operacionalizar esse conhecimento adquirido. Eu vou mandar o cara que é da minha agremiação política, que é o meu CC imediato, ou seja lá como é que for. Então, sendo bem claro, realmente, todas essas dificuldades e essa imagem que se passa erroneamente do servidor público de não ter capacitação, ou não ter vontade, ou não ser mobilizado para resolver problemas da população, ela passa, ao meu ver, muito mais pelos cargos políticos gerenciais do que pelo cargo efetivo, né? Porque o servidor efetivo, para começar, a gente já tem a necessidade de estar bem preparado para entrar efetivamente no setor público. Eu não sou concursado, tá, gente? Eu não sou concursado, nunca fui concursado. Respeito muito o servidor concursado, porque ele tem, sim, uma capacidade de instrução inicial muito maior, muitas vezes, do que outros. Mas eu já estive num cargo de gerenciamento, de gestão pública, e tentei realmente implantar a gestão profissional dentro desse cargo, e não fui bem entendido e pedi exoneração exatamente porque a minha ideia era dar oportunidade aos concursados para que eles desempenhassem aquilo que tecnicamente eles estão preparados para desempenhar e não simplesmente fazer aquilo que políticos queriam que eles fizessem. Então, esse é o nosso problema. O servidor, muitas vezes, está preparado tecnicamente para desempenhar a função que ele está ali para desempenhar, mas politicamente ou não é interessante, ou não vai angariar apoio político, ou é uma função que sequer é entendida pelo gestor político, e eles não implantam. Então, a desmotivação ela vem por aí, né? Muito mais por culpa, digamos assim, do agente político do que do servidor
que está querendo se capacitar, que quer se aperfeiçoar, que quer desempenhar o seu papel, mas é atrapalhado por eles. Então, realmente, é louvável ter essa tua iniciativa, né, de realmente tu, sendo, né, uma pessoa que entrou, digamos, por cargo comissionado ou outros meios, outra forma de atuação, tu quis compartilhar a decisão com as pessoas que, teoricamente, já teriam uma formação técnica, digamos assim, né? E não foi bem compreendido. Então, a gente tem muito entrave. Claro, na legislação federal, por exemplo, já tem um avanço, por um lado, que para tu liberar alguém para uma capacitação, licença de capacitação, o governo pede uma série de exigências, enfim, tu tem que comprovar que aquilo é para o benefício do servidor, enfim. Mas mesmo assim é muito complicado e se vê vários subterfúgios para não liberar as pessoas que poderiam ser liberadas, né? Então a gente tem um longo caminho pela frente aí, muita coisa para se refletir na questão. Formação é importante, mas a gente tem que dar acesso para as pessoas fazerem a formação, a gente tem que ajudar a combater, inclusive, essa cultura que vocês tanto mencionaram, que infelizmente é muito presente e que a nossa realidade mostra o contrário, de que o servidor é desqualificado, que não quer nada com nada, né? É parte do nosso papel também. Não sei, pessoal, mais alguém se inscreveu, quer fazer alguma complementação? Posso fazer mais uma pergunta, professor? Não sei se dá Claro, tempo. tá. A professora tinha comentado sobre a questão da pesquisa e como o pessoal encarou essa questão da pesquisa. Lendo os artigos da segunda semana, que tinha várias pesquisas como para poder ver com os servidores a percepção deles, né? Tu sabe, professora, que eu também acabei notando, percebendo uma baixa adesão do pessoal, assim, em responder à pesquisa, em participar. Alguns autores disseram que mandaram para vários órgãos, só um ou dois mandaram, né? Aqui a professora entende que o pessoal é um pouco resistente a responder pesquisas. Será que não quer se comprometer? O que a professora acha? Excelente, assim, ó, porque isso aí até vou te dizer, é um assunto que se vocês quiserem, numa outra conferência fora da disciplina, eu acho que a gente vai acabar abordando, porque inclusive isso impacta os TCCs de vocês. É um problema que já está acontecendo agora e que vai acontecer lá na frente. Tem vários fatores envolvidos. Eu própria, nesse momento, estou com dificuldade para emplacar uma outra pesquisa, porque já passou um comitê, enfim, daí tem questões institucionais, a gente está pedindo para o pessoal liberar, a liberação não está acontecendo ainda, a própria questão da gente não sabe se as pessoas vão estar dispostas por causa do momento, é final de ano, então tem toda uma conjuntura, às vezes até tem apoio institucional, mas as pessoas por algum motivo elas não querem, não estão se sentindo confortáveis, mesmo com todos os cuidados éticos, e tem muita questão os órgãos, eles estão fazendo várias exigências também para dar abertura para pesquisas, mesmo a gente dizendo, ó, não temos interesse político partidário, o estudo é totalmente global e anônimo, os dados coletados são tratados anonimamente. Eu acho que isso, assim, ó, com certeza, e a gente pode fazer, a gente pode agendar, se vocês quiserem, uma outra conversa informal, porque são coisas que a gente vai ter que se preparar. Eu já relatei com alguns colegas professores do curso, e tem coisas que elas fogem ao nosso controle, e até para a gente produzir conhecimento na área pública, né? A gente, particularmente, eu tenho artigos com alunos de graduação, de pós, que a gente fez vários estudos na área pública, mas a dificuldade que foi para fazer, e dessa turma que terminou agora, desse curso de vocês, eu tive uma aluna que fez entrevistas a duríssimas penas, mas o trabalho ficou bem redondinho, ficou bom, 3 alunos que trabalharam com dados secundários. Brilhantemente, eu diria, eles tiraram leite de pedra. Mas por quê? Porque não era viável, a gente viu que não ia dar tempo, as pessoas não iam responder. Só que isso tem vários fatores envolvidos e a gente vai ter que se preparar. Então, eu não tenho uma resposta para te dar agora, mas eu acho que é uma coisa que sim, ela é muito séria e tem que ser conversada. E as pesquisas, principalmente nesse contexto pós-pandemia, durante a pandemia, tá complicado. Então, a gente até tem apoio institucional, tem uma pesquisa, inclusive, a gente quer fazer na própria universidade, recebeu o apoio, mas a gente percebe que até a divulgação eles estão segurando um pouco, porque eu acho que é muito complicado, assim, então é difícil.
Sim. Eu acho que isso aí seria uma conversa para outro momento, até para preparar vocês para quais são as saídas de pesquisa no setor público, onde a gente possa envolver mais as pessoas. Mas acho que não é uma conversa para hoje, ela seria bem longa. Fala, Fred. Ah, não, a mão estava levantada de antes, desculpa. Deixa eu Uhum. baixar aqui. Então tá, pessoas queridas, podemos jantar, então. Sim. Podemos, acho que maravilhosa a aula, professora. Muito Muito obrigado obrigado. mais uma vez. Obrigado. Que bom que o papo rendeu. Obrigada por terem ficado até o final. Depois o Eric, assim que possível, disponibiliza a gravação para nós. Obrigada, Bianca. Bianca, Martin, Eric sempre dando apoio para nós. Disponibilizo depois, Bira, a apresentação, tá? Obrigada, Luiz Carlos. Obrigada a vocês todos. E qualquer coisa, vocês podem me mandar mensagem a qualquer momento, tá? Tá certo, então. Obrigado. Boa semana. Obrigada, Valeu, pessoal. Um abraço pessoal. para Boa todo noite. mundo. Boa noite, obrigada.